Olá, queridos amigos, muito boa noite. Alegria ver esses amigos tão queridos ao nosso coração, né? Uma honra para nós receber aqui a nossa irmã e amiga Lenice, né? A nossa médica. E o professor Luciano Klein, ainda presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. E um amigo muito querido, né? Marcelo Orsini, do Glacos, né? Da Fraternidade Espírita Irmão Glacos. E hoje nós temos a responsabilidade de conversar sobre um assunto que nos interessa a todos, né? Que é a paz. Como viver sem estar em paz? É impossível, não é? Como concentrar atenções no que importa se estamos conflituosos, com a dificuldade de nos entendermos com os vizinhos, com os amigos, com os familiares? Se estamos no comando das nações, o que fazemos da nossa oportunidade de patrocinar a paz? Se nossos estados de espírito não estivessem tão aguerridos, disputando coisas tão irrelevantes que poderiam passar despercebidas. Aos amigos de casa que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. É uma alegria imensa poder receber vocês, estarmos juntos conversando sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Então eu queria começar mexendo com o professor Luciano, nosso querido amigo de tanto tempo, né? E já construímos uma amizade daqueles que se reencontram, né, professor? Porque não parece que nos conhecemos há 2 anos, né? Mas sim, há muitos anos mais, né? Verdade. Beleza, professor? É uma boa segunda vista, como sempre gostamos de dizer, né? É verdade. Professor, mas então, por que nós, ao vermos o atendimento fraterno das casas espíritas, constatamos que há uma demanda enorme de pessoas que buscam se reencontrar consigo mesmos, traçar caminhos mais adequados às suas trilhas? Parece que estamos em conflito permanente uns com os outros, na família, entre nós e os nossos familiares mais próximos. Por que estamos assim? O que o meu amigo pensa sobre o momento que vivemos? Não somente hoje, querido Rubatino, mas desde há 2000 anos, quando aquele ser que os espíritos reveladores nos apresentam como modelo guia da humanidade, esteve fisicamente entre nós, apontando-nos aquela diretriz segura da necessidade premente, urgente, da vivência do amor, e já sinalizando para todos nós que o reino dos céus, diferentemente do reino que até os seus próprios compatriotas à época, os israelitas, acreditavam tratar-se da terra, mas o seu reino é diferente. Esse reino também, numa das leituras que nós fazemos com o Espiritismo, ele se estabelece primordialmente no ímã do coração da criatura humana, disposta verdadeiramente a se autotransformar. Até porque Jesus já dissera que o reino dos céus estava dentro de cada um de nós. E entendemos exatamente esse reino dos céus, essa nossa perseverança, que pelo menos deveríamos ter, para tentarmos nos melhorar no sucessivo caminhar do nosso psiquismo ao longo de várias existências, para tentarmos nos encontrar conosco mesmo. Não é algo assim tão fácil. A resposta dada por Aurélio Agostinho, o bispo de Hipona, um dos mais importantes personagens da história do pensamento cristão na Antiguidade e início da Idade Média, que fez parte da equipe do Consolador, em resposta à questão de número 919 do Livro dos Espíritos, evoca um dos discos do Oráculo de Delfos, que é o Conhece a Ti Mesmo, que seria lema da proposta filosófica de Sócrates. E hoje, praticamente, todos os que trabalham com a psique, com a alma humana, os psicólogos, psicanalistas, mesmo aqueles que participam dessas propostas filosóficas espiritualistas que oferecem à criatura humana o instrumental necessário para que nós possamos perceber que tudo depende de nós mesmos, essa autotransformação a partir dessa busca interior, Jesus já nos sinalizava, portanto, para essas possibilidades. Então, os conflitos ainda são resultados exatamente
dessa não observância das opções que fazemos pela porta larga da vida e não pela porta estreita, que exige de nós uma dieta mais determinada para que nós possamos, com o nosso próprio sacrifício, nos melhorarmos. Então, quando nós paramos um pouco e observamos esses 2000 anos que nos separam, e estamos num século de muitas conquistas, de conquistas extraordinárias, incríveis do ponto de vista material, científico, tecnológico, mas esse mesmo homem que vasculha o espaço sideral na busca de desvendar se a vida fora da Terra não teve, portanto, essa percepção tão necessária de voltar-se para si mesmo, conhecer o seu cosmos interior e, assim sendo, encontrar em si mesmo, a partir da percepção do outro, essa paz que certamente, meu irmão Rubatino, você, eu, Marcelo, a Lenice, o nosso Paulo e todos nós esperamos um dia lograr alcançar. É verdade. Muito bem lembrado. E aí, Lenice, como é que chega ao seu coração essa busca que tão necessariamente temos dentro de nós, né? De nos encontrar em paz e harmonia uns com os outros, dentro da nossa família, com as pessoas que nos são queridas e que, de repente, até com elas temos dificuldade de nos relacionar, como se a paz fosse algo muito raro, quase que impossível de ser alcançada. Como é que chega ao seu coração isso aí, Lenice? Bom, boa noite a todos. Agradecendo aí a oportunidade de estar com vocês, compartilhando as nossas impressões, a nossa forma de ver e sentir esse tema que é atemporal e que fala da nossa essência, que fala da nossa condição e que, de alguma forma, nos leva a olhar para os nossos relacionamentos. Porque como nós nos relacionamos conosco, como nós nos relacionamos com o próximo, mas também como nós estamos nos relacionando com Deus, dentro dessa perspectiva do nosso propósito de sermos cristãos. E aí eu penso, né? Como que é essa história? O que é a paz? Essa paz que nós tanto almejamos. Porque essa sempre foi uma busca que me tocou desde a adolescência. Eu falei assim, ai gente, eu quero ter paz. Paz é tudo de bom, porque há uma inquietude interna, né, que nos faz ficar desconfortável muitas vezes no nosso dia a dia. E aí a gente acaba sendo levado pelas leituras, pelos esforços, pelo convívio, por tudo aquilo que a gente tem a oportunidade de experienciar, perceber que a paz acaba sendo um estado íntimo que nós precisamos conhecer, fazer assim uma relação de intimidade, que nós precisamos aprender e, acima de tudo, nós precisamos também ensinar. E Jesus foi muito efetivo no seu ensino, porque ele, ao orientar os discípulos, ele foi muito claro quando ele disse, né? Quando você chegar numa casa, saudai-a, né? Você vai saudar essa casa. Você vai saudar, paz seja nessa casa. Então, nós já fomos orientados por aquele que é nosso mestre, guia, para que essa fosse a nossa postura. E é uma postura tão significativa, porque ele continua ensinando. Olha, não fica preocupado. Se aceitarem a paz, ótimo. Mas se não aceitar a paz que você deseja, essa paz vai ficar com você. Então, esse ensino fala de estarmos livres de um outro estado que é gerador de conflito, que é o medo que nos paralisa. Porque a gente tem medo de oferecer o nosso melhor em favor do outro. Que a gente fala assim, eu vou oferecer e eu vou perder. Mas se você oferece o que você tem de melhor, quando você deseja a paz para o outro, naturalmente você já fica gratificado, porque é um estado que só agrega a sua vida. Então, quando você não tem medo de transferir
esse estado que é seu para o outro. Se o outro receber, ótimo, já ficou gratificado. Se não receber, volta para você. O importante é que você não perca a sua paz num estado de expectativas, de troca, né? De troca. Eu vou dar a minha paz desde que você me restitua. Não. Ou que você me dê a sua. Nada disso. É um exercício natural, espontâneo e que acaba sendo extremamente nutritivo, porque é um estado que nos aproxima cada vez mais da nossa essência, daquilo que retrata as virtudes divinas que estão em nós, né? Então, falar sobre a paz é falar da nossa origem, é falar das nossas potencialidades, é falar desse estado tão desconhecido por nós porque nos perdemos nas expressões egóicas e vamos seguindo no embalo do mundo e esquecemos dessa primeira saudação que Jesus referendou como a forma de nos relacionarmos com o outro, entendendo que essa casa é uma casa física, mas é, acima de tudo, uma casa íntima, uma casa sutil, uma casa que é acessada a partir de um plano de receptividade, onde o relacionamento é um relacionamento de troca e de crescimento. Isso aí. É, muito interessante. Marcelo, então, como é que você se posiciona nesse primeiro bloco? Primeiramente, quando nós recebemos o convite e lemos esse título, Não Existe um Caminho para a Paz, a primeira coisa que nós tomamos de providência foi fazer contato com o Batini e falou: esse negócio é um desafio aí, né? Você está julgando uma pegadinha para cima da gente. Mas eu pesquisei, que é uma frase do Mahatma Gandhi, essa é a primeira parte dela. Na verdade, ele diz: não existe um caminho para a paz é o caminho. Então, nós ouvimos, tanto da parte do Luciano quanto da Lenice, a palavra estado, estado de espírito. Então, paz como uma conquista. A partir desse estado de alma é que se realiza as coisas. Então, nós encontramos um pensador, que não me recordo o nome dele, mas ele fez uma colocação interessante que nós guardamos aqui para poder repassar. Ele diz que o inferno dos vivos não é algo que será. Se ele existe, é aquele que já está aqui. O inferno no qual nós vivemos todos os dias, que formamos por estarmos juntos. Aí ele propõe o seguinte: existem duas maneiras de nós não sofrermos. A primeira é fácil, para a maioria das pessoas. Segundo ele, é você aceitar o inferno e tornar-se parte desse inferno até o ponto que você deixa de perceber o inferno. Então essa é uma maneira de não sofrer, porque você está fazendo parte do inferno, está vivenciando o inferno no seu dia a dia. Mas a segunda, que é a desafiadora, que é a forma, vamos dizer assim, mais arriscada, que vai exigir atenção, que vai exigir aprendizagem constantes, é justamente você tentar reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno. E aí você vai tentar preservar isso e abrir mais espaço para isso. Então é uma forma assim um pouco diferente de colocar uma questão que realmente, na prática, muitas vezes é isso que acontece. Nós estamos, em certas situações, vivendo um inferno e não conseguimos achar um caminho fácil para sair dele, porque exige esforço. Exige justamente o esforço de transformar o nosso estado de alma para o estado de paz.
porque viver o estado de inferno, que nós colocamos aqui como sendo o oposto, pode ser o mais fácil para a maioria ou para muitas pessoas, porque exige menos do que você fazer o contrário, que é no campo da transformação íntima, no campo em que você tem que saber lidar com diferenças, e hoje em dia muito se fala a respeito disso, né? Saber lidar com as diferenças de faixa etária, as diferenças no campo da sexualidade, as diferenças nas gerações, na cultura, na religião, na educação. Nós estamos sempre sujeitos a olhar para o lado e não nos encontrarmos, não reverberarmos ali, não temos uma ressonância perfeita com o nosso íntimo. Então, será que a paz tem que depender do que é externo? Ou a paz tem que estar em nós e mesmo dentro do inferno nós vamos conseguir vivê-la? Essa que é a questão. É interessante, né? A gente vê que muitas vezes, ao longo das nossas experiências, dos nossos aprendizados, a gente viu que dentro da organização no qual trabalhamos, sempre a gestão busca a paz, busca a harmonia, o entendimento da equipe para que haja produtividade. Mas, geralmente, a paz é a paz implementada pela instituição, não é? Não é propriamente a paz que a gente delineia nas linhas do Espiritismo. Porque certa feita, né, doutora Lenice, certa feita Jesus, nas suas assertivas, né, tão inteligentes e bem colocadas, ele disse que a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então, existe uma grande diferença entre aquela paz que nós entendemos, né? Que existe, né? A paz romana, por exemplo, né? O general que comandava as tropas sempre informava o César, na sede do Império, que tinha deixado tudo pacificado, né? Como ocorreu a tomada de Jerusalém nos anos 70, né? Em que a cidade foi destruída, né? E a mensagem foi que estabelecemos a paz, a Pax Romana. Mas a paz que Deus, né, nos pede, né, através do seu emissário principal, Jesus, não é bem essa, né, Lenice? É bem diferente, né? E aí a gente observa que Jesus, como um mestre, ele utiliza do dia a dia, né, como um grande laboratório para implementar o seu roteiro, né, o seu método de crescimento, o seu método de transformação, para que as pessoas pudessem alcançar um estado de plenitude, como foi bem lembrado, esse estado, né, do reino dos céus, viver essa paz interior. Mas a gente observa que nós ainda vivemos muito mais em função dessa paz externa do que da paz interna. É essa que não nos é tirada, é essa que nós, se bem cultivarmos, não a perderemos. No caso, né, da Pax Romana, qual era o grande objetivo? O imperador queria ser reconhecido como misericordioso, tanto que ele lançava a mão de algumas atitudes que pudessem corroborar essa imagem que ele almejava ostentar, né? Ostentar essa imagem de o grande misericordioso, né? Era uma proposta, como nós falamos anteriormente, do ego. Mas o nosso desafio diante do mundo é que nós precisamos estabelecer uma cultura da paz como um primeiro momento. Porque nós só vamos alcançar um mundo transformado, um mundo regenerado, esse mundo onde existe um relacionamento mais harmonioso,
mais respeitoso, mais generoso, com um grau de cooperação maior, um mundo no qual as pessoas se respeitem a partir de um processo no qual cada um de nós nos habilitemos a viver essa nova ordem. É uma nova ordem, a cultura da paz. E se nós buscarmos na virada do milênio, esse tema ocupou a mídia. Vocês se lembram disso? Na virada do milênio, houve a implementação desse programa, dessa cultura da paz. A Unesco, a ONU, todo o movimento em prol da paz. E divulgando que nós deveríamos estar atentos para ensinarmos. De que maneira? Como que nós precisaríamos privilegiar o diálogo? Como que nós precisaríamos trabalhar a mediação e não o conflito, estabelecer que um ganha um contra o outro, mas vamos conciliar, vamos encontrar um ponto em comum, vamos resolver e abandonar as atitudes e as ações violentas. E se nós observarmos dentro desse contexto, quantas ferramentas vêm surgindo no tempo, nos convidando a modificarmos o nosso modo de estabelecermos a nossa convivência. Um grande programa e que, sem dúvida, agrega muito ao nosso dia a dia é um programa de comunicação não violenta. Nós, muitas vezes, temos uma comunicação violenta e nem nos damos conta disso. Quando nós julgamos, quando nós culpabilizamos o outro, colocamos no outro a responsabilidade daquilo que retrata uma necessidade nossa não atendida, então, quer dizer, é uma expectativa que eu tinha que não foi atendida, e aí eu projeto no outro, porque você não fez. Então, nós vivemos ainda uma cultura violenta, de defesa, uma cultura onde o meu ponto de vista, ele precisa ser defendido acima de tudo. Por quê? Porque nós ainda não temos essa tranquilidade da escuta, sem julgamento. Então, nós precisamos trabalhar essa escuta. Como é que eu estou escutando? Será que eu estou considerando que aquilo que o outro está dizendo pode contribuir para o meu próprio crescimento? O que o outro está demandando? Quantas vezes no nosso dia a dia você fala uma coisa com um familiar próximo e a pessoa está longe, está no celular, não presta atenção? É o que mesmo que você disse? Aí você fala assim, não, eu já repeti 3 vezes. Aí depois você fala assim, você não me falou? Não me falou, você que não falou. Mas olha só, porque nós ainda não conseguimos, ao menos, ter uma escuta isenta para valorizar aquilo que o outro diz, valorizar a diversidade e um ponto de vista diferente, a experiência do outro, e estabelecer um plano de cooperação, para que a gente possa crescer junto. E aí sim, nós vamos estabelecer um padrão de empatia também. Nós vamos nos colocar no lugar do outro, nós vamos dimensionar a experiência do outro de uma forma totalmente diferente. Vai lidando e aprendendo, porque nós aprendemos com a experiência do outro. E assim nós vamos dilatando e ampliando cada vez mais os nossos horizontes, qualificando. E, sem dúvida, nós vamos conseguir organizar melhor as nossas ideias num plano de quietude interna, mas quietude interna, e não necessariamente aquela aflição em tentar impor aquilo que eu penso. Muito interessante. Marcelo, olha só, certa feita Jesus disse que a cada dia basta o seu cuidado. Será que as preocupações que nós temos no dia a dia
não são também um pouco responsáveis pela impaciência, pela contrariedade com que nos relacionamos com as pessoas que estão mais próximas de nós, Marcelo? Vamos recordar aquela frase que foi mencionada aí quando eu tenho ela aqui, então está mais fácil para mim voltar na referência, porque ela traz um detalhe justamente em cima disso que você falou. Está no Evangelho de João, capítulo 14. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Aí Jesus completa, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, agregado à paz, Jesus recomenda esse sentimento de confiança, de estarmos seguros das coisas. Para você alcançar esse estado, num mundo como... A gente não pode falar num mundo como vivemos, porque a humanidade está sempre vivendo um mundo complicado, cada um a sua geração, né? Cada um a sua vez. Então, os nossos conflitos podem estar no lar, na escola, na via pública, no trabalho, e nós temos que conseguir nos superar as nossas dificuldades para enfrentarmos todas essas situações, mantendo essa boa orientação do mestre, que é receber essa paz que ele nos dá. Como que Jesus nos dá a paz? Pelo ensino. Uma coisa muito legal na nossa doutrina espírita é que ela não transforma o ensino de Jesus em frases mágicas, em coisas para a gente ouvir e admirar, ou às vezes simplesmente memorizar e repetir. É um convite à assimilação e à introjeção do ensino na nossa vida. Mas há no ensino do Cristo um aspecto que é muito interessante quando Jesus ensinou as bem-aventuranças no Sermão do Monte. Até estávamos recordando aqui que foi o tema que a doutora Lenice nos concedeu em entrevista. Até lembrei, viu, Lenice? Foi final de maio de 2009 que nós gravamos. Então tem 13 anos já que tivemos essa maravilhosa experiência. Então, as bem-aventuranças que nós podemos considerar como sendo degraus que nós temos que alcançar para chegar no nível evolutivo mais alto. Então elas passam pelos pobres de espírito, pelos que choram, pelos mansos, pelos que têm fome de justiça ou perfeição, misericordiosos, os limpos de coração, e aí chega na mais elevada, na última, que é a dos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. E olha qual que é a recompensa. Serão chamados filhos de Deus. Então serão reconhecidos como representantes do Pai, aqueles que alcançarem esse estágio de pacificador. O que é o pacificador? É aquele que, além de ter a paz, ele consegue transmiti-la. Ele consegue, como é que se faz? Propagá-la para todos aqueles que estiverem ao seu derredor. Só que para a gente chegar nesse estado, nós temos que conquistar esse estado, primeiramente, em nós. Então, a vivência de conflitos, ela pressupõe esse nosso esforço em trazer a coisa para dentro de nós. Uma simples reunião de condomínio, ela pode virar um palco de muitas desavenças. Outro dia nós assistimos aí um vídeo que saiu na TV onde teve uma verdadeira guerra numa reunião de condomínio, se não me engano, foi num estado sulino aí do Brasil. Então é aí que está. Quando os homens, em geral, se encontram e vão colocar à mesa os seus pontos de vista, as suas diferenças, se as pessoas não tiverem esse objetivo de viver em harmonia, de viver em paz, elas vão fazer valer aquele inferno que nós comentamos antes. E vão achar que isso é que é o certo. O inferno da arrogância, da imposição, da intolerância.
quando, na verdade, a mansuetude do mestre pede, na sua humildade, que a gente aprenda a ouvir, que a gente compreenda, que a gente perdoe, que a gente releve. Esse que é o caminho, acreditamos que é o caminho que o Gandhi tentou propor quando ele falou essa frase maravilhosa, né? Quando ele disse para nós que não existe um caminho para a paz é o caminho. Pois é, mas antes da gente exaurir essa frase fantástica, né? Luciano, então, e quando a gente estuda a biografia de Bezerra de Menezes, a gente verifica que ele é um homem que trabalhava pela paz, não é? Exatamente, foi um pacificador, porque era uma alma intimamente pacificada. As suas atuações como político, as suas atuações como empresário. Inclusive, descobrimos uma faceta dele, já preocupado no século XIX, em tentar encontrar alternativas para pacificar os conflitos decorrentes do final de um dos mais bestiais confrontos do nosso continente, que foi a Guerra do Paraguai. E o que aconteceu com o Paraguai e, posteriormente, com a Argentina, os desentendimentos que havia nessa região, chamado Cone Sul, do nosso continente, da América do Sul, e ele já agia tentando intermediar conflitos por onde passasse. E, igualmente no movimento espírita, quem conhece a sua trajetória sabe que, principalmente na fase derradeira de sua jornada terrestre, formalmente no seu último mandato, que se inicia no dia 3 de agosto de 1895 e se desdobra até o dia 11 de abril de 1900, em face da sua desencarnação, o quanto ele lutou para fazer com que nós espíritas entendêssemos, inclusive, voltando à temática em si, porque às vezes nós nos esquecemos que o próprio Allan Kardec já nos sinalizava nesse sentido, e que ele traz uma obra que não é tão somente para o nosso deleite filosófico e intelectual, mas é um alerta contundente às nossas práticas enquanto estamos na Terra, que é a obra de número 4 da codificação, lançada em 1865, que é o Céu e o Inferno. Porque ali os comunicantes, aqueles que vêm dar notícias, além da fronteira de cinza, depois do decesso do corpo ao túmulo, para mostrar para todos nós a realidade imortalista do ser, eles vêm exatamente mostrar para nós como eles estão, na outra dimensão existencial, vivendo o seu céu interior, que, como já foi muito bem aqui dito por todos os que estamos tendo a oportunidade de falar, é o resultado dessa nossa transformação, desse encontro conosco mesmo, desse reino dos céus proposto por Jesus, ou alguns que se manifestavam vivendo aquele estado de perturbação, poderíamos dizer, se seu inferno interior ou seu purgatório íntimo, embora o purgatório como região espacial do mundo maior é algo que foi criado no 6º século da era cristã, em razão dos conflitos, a angústia de muitos que viviam na Terra naquela época, que não sabiam se iam para o céu ou para o inferno. Então se criou uma região intermediária, que nós entendemos que há no mundo espiritual, áreas assim, de conformidade com a nossa sintonia, nós vamos a ela quando deixamos o nosso corpo físico. Mas a mensagem, portanto, do Dr. Bezerra de Menezes, alertando a nós espiritistas, que temos essa felicidade de absorver informações tão preciosas como os nossos companheiros de live, como você aqui, estão trazendo, relembrando o sentido de paz que o Espiritismo também preconiza para todos nós, revivendo a essência da mensagem do Evangelho. Essa paz que, indubitavelmente, não é tão somente, como disse a Lenice, esse estado de quietude aparente, externa, mas ela emerge do coração que se transforma, do coração que sente a necessidade de perceber o outro. Nós não podemos, como alguns pensavam no passado, embora respeitemos, mas era uma opção até no campo da fé, da religião, isolarmos-nos em mosteiros, em conventos, para acharmos que assim, isolados dos problemas do mundo, nós vamos encontrar a nossa paz. É um grande engano pensar assim. A proposta é estarmos no mundo, em meio aos conflitos, para aprendermos a lidar com as adversidades cotidianas. A proposta, houve, essa história me chegou há algum tempo, por um amigo muito querido, e houve um concurso de pintura de quadros no Rio de Janeiro na década de 1970, e vários artistas plásticos tinham como móvel assim das suas reflexões e da pintura que iriam trabalhar a paz,
coincidentemente, a paz, essa temática que hoje estamos trabalhando a partir da frase de Mohandas Karamchand Gandhi, essa figura extraordinária que lutou tanto pela paz, mas mesmo assim foi vítima da violência no ano de 1948, quando nos deixou. E aí a proposta era essa. E várias pessoas, vários artistas hábeis no pincel ali se manifestavam, retratando de forma muito bela o que eles entendiam de paz. Houve um que colocou, inclusive, tendo como mote as cruzadas medievais, um conflito também bestial, cometido inclusive em nome de Deus, porque o Papa Urbano II, ao conclamar as cruzadas, dizia: veja que absurdo, Deus o quer, Deus queria o conflito, como se Deus quisesse isso, né? Esquecendo que ele, Jesus, é intermediário maior de Deus junto a nós, o médium de Deus, como diz Allan Kardec em A Gênese, aquele que mais personifica, pelo menos para mim, o sentido real de paz, porque é o nosso arquétipo. Então esse copeiro botou lá, colocou no retrato, na imagem, um cruzado com a bandeira característica, com a cruz vermelha e branca, e terminado o conflito, os corpos dos adversários, dos muçulmanos estendidos no chão, pronto. Ali era o sentido de paz, depois de ter vencido a guerra. Outra pessoa colocou um lago, foi um dos bem colocados, com águas plácidas, bem calmas, uma imagem de fundo, montanhas, natureza. Mas o quadro que ganhou não foi nenhum desses. Foi exatamente um quadro em que o pintor, muito sensível, colocou uma cachoeira que, como se fosse rendilhas com as espumas ali provocadas, ameaçava com a queda d'água muito forte um galho de uma árvore onde estava na ponta um ninho com 3 pequenos filhotes de uma ave, e a mãe assustada no galho ao lado, mas ele tentava mostrar aquela possibilidade de repente, resvalando ali um pouco d'água, o ninho ser tragado e levado ali pelas águas. Mas ele mostrava que, apesar de tudo isso, pelo acolhimento da mãe, aquelas 3 criaturinhas, a semelhança de pintainhos, né, que buscam a galinha, estavam ali acolhidas pela mãe. Então, como acho que a Lenice que colocou também, ou foi o Marcelo, essa confiança que nós deveríamos ter na tutela, na proteção da mãe, que talvez não estivesse tão serena quanto eles. Ele deu a explicação e foi exatamente o quadro que ganhou, ou seja, essa paz no conflito, essa paz em meio à guerra. Parece algo meio contraditório, mas é estarmos cientes das nossas limitações, mas não deixarmos de contribuir sempre quanto possível para promovermos a partir de nós a transformação tão necessária pela qual o nosso mundo, aliás, já está a passar. Tivemos a oportunidade, para fechar essa resposta, meu querido Rubatino, de ouvir da boca de um querido amigo, hoje residente no mundo espiritual, aliás, pastor da Igreja Presbiteriana Bethesda, lá no Rio de Janeiro, mas um homem de mente muito aberta. Então ele, certa feita, sempre muito descontraído, espirituoso, ele perguntou: Luciano, você sabe que Jesus deixou lavrado, assinalado para nós, um testamento, e tem uma parte desse testamento que nos cabe. Você sabe qual é a sua parte? Eu disse: não, sinceramente não sei. Isso se deve exatamente àqueles instantes derradeiros dele no Gólgota. Fato, aliás, episódio que há poucos dias, pela tradição cristã, nós relembramos. Então ele diz: quando Jesus estava no Gólgota, naqueles instantes finais de sua agonia, fixado no madeiro, ele teria ali lavrado, anotado o seu testamento. E aí ele disse, com essa sua espirituosidade característica: primeiramente, ele deixa aos soldados do tetrarca de Herodes o seu manto roto, vermelho, o tradicional, chamado até tipo de um filme dos anos 1950, o manto sagrado, sobre o qual os soldados de Herodes atiravam dados para ver com qual deles, pela sorte, o manto ficaria. Então a eles coube esse bem material. A João, discípulo dileto do coração, ele confiou seu tesouro espiritual, confiou os cuidados de Maria, a sua genitora. E pelo que a tradição do cristianismo assevera, João cumpriu fielmente a promessa feita a Jesus, porque levou consigo para o promontório de Éfeso Maria, que viveria com ele até o final da existência, sendo, portanto, a sua segunda mãe. Para José de Arimateia, ele teria deixado o seu corpo físico, porque aquele homem bom,
ligado ao Sinédrio, mesmo fariseu, mas também um homem de mente aberta, não obliterada, ele ter deixado o seu próprio corpo físico. Aí o pastor me perguntou e eu ainda continuei sem entender. E para nós, o que é que nos cabe nesse testamento? Eu pensei e não entendi. Ele disse exatamente essa frase lembrada agora, evocada por vocês, por você, o Martino. O Marcelo pontuou, tratasse de um texto constante do Evangelho de João, a frase de Jesus. Ele nos deixou nesse testamento a sua paz, quando nos diz: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus. E é interessante, que o mundo não pode dar, e poderíamos acrescentar que o poder não pode dar, que os galarins da fama não podem dar, que o dinheiro não pode dar, pois somente Deus, nessa leitura que nós fazemos com o Espiritismo, é capaz de nos dar. Então, é isso. Olha só, a gente vê, né, que o Instituto, né, André Luiz, né, que absorve aquele trabalho grandioso lá do hospital, né, do CETAS, né, que faz esse trabalho grandioso, né, de assistência social, ele lida essencialmente com pessoas que trazem conflitos no seu íntimo, não é verdade? Que estão completamente sem paz, né? Lida exatamente com as pessoas que seriam o modelo da falta de paz. Essa paz, assim, que é expressa pelo conflito mental que chega ao ponto de adoecer. E aí a gente pensa assim, o que levaria uma pessoa a chegar nesse ponto, né? Foi comentado que a ansiedade, né, pode ser um elemento que te tira da paz. Mas quando nós percebemos a trajetória do homem e como o adoecimento acaba sendo um elemento que é um verdadeiro sinalizador, né? Os espíritos nos falam dessa forma, que muitas vezes uma doença aguda é um chamamento ligeiro para poder chamar sua atenção para a autoobservação e aí se identificar. Que a doença crônica, muitas vezes, ela é uma ferramenta de salvamento. Olha só, é para salvar, para poder te tirar de um caminho que não ia dar certo. E nós sabemos, aí eu vou falar como homeopata, que o processo de adoecimento, ele vai se agravando e vai se interiorizando. E o adoecimento mental seria a expressão máxima do adoecimento. Então, é como se a gente fosse interiorizando e fechando, e a doença mais grave seria o adoecimento mental. Então, nós entendemos que da mesma forma que o adoecimento ele começa nas escolhas, na disposição íntima da alma, o processo de cura também começa na intimidade do ser. Então, quando nós esgotamos essa nossa trajetória e alcançamos esse ponto final do adoecimento, dessa falta de paz, porque é isso que eles retratam e é isso que eles revelam para nós, né? Não tem sossego e muitos optam até pelo autoextermínio para ver se minimiza o tamanho do inferno tamarcelo no qual eles vivem, como se fosse uma forma de sair desse inferno retratado nesse estado íntimo. Mas o que a gente observa é que a misericórdia, ela aciona uma série de processos que corroboram para que haja o resgate daquele que se encontra chafurdado nesse estado de dor íntima, de adoecimento muito grave, muito sério. E os elementos vão acontecendo e é assim que junto daquele que representa o ponto de vulnerabilidade se reúne um grupo de pessoas que de alguma forma sintonizam com aquele padrão e vivenciam em conjunto aquela dificuldade. E ao mesmo tempo
que são desafiados a olhar e perceber esse grau de dificuldades, também funcionam como elementos catalisadores de cura. Olha só, na família, então, um está adoecido, o grupo familiar convive com aquela situação e muitos dos familiares podem ser os catalisadores da cura. E aí a gente pergunta, como é que isso vai acontecer? Lá nós temos um trabalho maravilhoso de irradiação e nós sabemos que a prece, no estado de prece, quando você faz uma oração, você muda o seu padrão vibratório. E isso as obras retratam. Você está lá no seu inferno íntimo. E aquele minutinho que você lembra de Deus, quando você, na lembrança de Deus, você muda o seu padrão vibratório, você aciona em você um estado de paz, que na verdade é o seu estado de origem. Marcelo falou aí do Sermão da Montanha. E aí seria interessante a gente resgatar essas duas bem-aventuranças. Os mansos herdarão a terra. Que terra? A terra regenerada, né? A terra que será o passo seguinte, saindo dessa condição desafiadora de expiações e provas. Nós estamos aí submetidos a uma série de provas para ver se nós estamos habilitados e, ao mesmo tempo, estamos espiando no sentido de higienizarmos aqueles padrões adoecidos. O adoecimento mental pode ser aquele momento de expurgo muito sério daqueles padrões cultivados no tempo e que você ficou ali, cultivando aquilo, insistindo naqueles pontos, alimentando e dando a eles nesse estado, eu vou chamar de estado indigno, tá? Estado indigno, um estado de endurecimento do coração, para ficar de acordo com o texto do Evangelho. Porque quando Jesus orienta os discípulos, ele fala para entrar na casa daquele que for digno, né? Então, o que é isso? Ser digno de receber a paz. Ser digno é aquele que está disposto, aquele que está receptivo. E muitas vezes, no adoecimento mental, você fica ali recalcitrando, insistindo, porque você está nessa posição indigna de coração endurecido. Um coração totalmente fechado para as transformações necessárias. Então, nós estamos nesse momento de revermos e até avaliarmos, porque o adoecimento mental, ele começa de forma sutil. Você começa dando espaço a pensamentos negativos. E aí depois, esses pensamentos, eles crescem. E eles vão tomando corpo. E quando você assusta, você já consumiu muito da sua energia vital, dando a eles uma atenção que você não deveria dar. Dentro daquilo que você falou, a cada dia basta o seu mal. Nós não vamos conseguir diminuir a nossa culpa daquilo que já passou. Ou, pela culpa, diminuir aquilo que já foi vivido. Nós não vamos diminuir. Já foi vivido. Isso já é fato. Não é pela culpa que nós vamos sanear, que nós vamos limpar esse passado. E da mesma forma, não vai ser dentro dessa projeção no futuro, tentando, na ansiedade, antecipar aquilo que a gente nem sabe se nós vamos viver. Então, nós estamos sendo convidados a viver no aqui e agora, validar as nossas experiências, validar o nosso encontro nesse momento presente, estabelecer uma escuta para aprender com o Luciano, com o Marcelo, com o Rubatino, porque cada um tem algo importante a trazer, a partilhar. E nessa escuta, aí nós vamos mansamente absorvendo para vivermos uma terra
regenerada, onde o cotidiano vai revelar relações mais fortalecidas, um cotidiano mais saudável, um cotidiano que nos permita viver e redescobrir a solidariedade, o respeito, redescobrir a nossa capacidade de compreender o outro. Isso tudo vai gerar naturalmente um piso vibratório que é catalisador de melhoria, porque nós somos contagiados pelo meio de alguma forma. O meio promove. Então vamos colocar essa pessoa adoecida, quando ela sai, né? Quando ela sai da sua aldeia e ela é retirada para um ambiente que tem por objetivo cuidar dela, então ela saiu daquele ambiente conturbado. E nesse afastamento ela tem chance de olhar para ela mesma, rever suas posturas e até eleger, sair da indignidade para ser digno de receber essa paz, né, que nós estamos tentando oferecer. É um trabalho desafiante, mas nós temos visto no tempo, porque não é uma coisa que acontece assim, no instante, porque são processos que foram cultivados no tempo. E a cura, muitas vezes, ela também demanda um tempo. Mas a gente observa, especialmente pelas orientações espirituais, que aqueles que mais sofrem são aqueles que são assistidos por espíritos de alta envergadura, que estão ali, firmes, acreditando no resgate, porque nenhuma das ovelhas se perderá. Então, os anjos, né? Os anjos do céu, falam que a alegria dos anjos é esvaziar o inferno, né? A alegria dos anjos, a alegria do céu é esvaziar o inferno. Então, eles trabalham nesse sentido, de auxiliar para que haja um piso transformador para que essas pessoas se libertem. E eu gostaria até de lembrar um trechinho da carta de Paulo, da primeira carta dele à comunidade da Tessalônica. Ele escreve no capítulo 5, no versículo 14: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Olha só, que muitas vezes a gente associa, né? Paz com paciência. Os pacificadores, eles criam um estado de paz. Então, a paciência com o tempo do outro, a paciência com as escolhas do outro, porque muitas vezes nós perdemos a nossa paz porque nós não temos paciência com o outro. Então, é uma receita de paz, termos paciência para com todos. Eu achei isso assim, muito oportuno. E para lidar com pessoas adoecidas, que o planeta nós somos, né? Na Terra, enfermos da alma, cada um com um grau de dificuldade. Trouxemos aqui a doença mental como um ponto de aprofundamento desse adoecimento. Mas cada um tem os seus adoecimentos, né? Em maior ou menor grau. Mas a paciência é para com todos. Então fica aí essa alertiva que nós procuremos estimular, incentivar, né? Exortar nesse sentido mesmo de ensinar aos nossos irmãos. E aqui todos aqueles que estão juntos
nesse mesmo caminho, utilizando a ferramenta da doutrina espírita para nos auxiliar a ampliar nossa consciência, termos uma clareza maior, para vivermos essa paciência para com todos. Então, a gente que já militou muito em várias tarefas espíritas, a gente acompanha certos casos que muitos são pedagógicos na nossa compreensão. E certa feita, como tarefeiro de uma atividade mediúnica, nós tomamos conhecimento de um caso de uma criança que adentrou a casa espírita extremamente necessitada de carinho, de amor, e ela estava num estado de confusão mental muito grande e se expressando como se estivesse representando algum ser que não exatamente um encarnado, né? E nós sabemos na doutrina espírita que isso é uma possibilidade real. E numa sequência ocorreu que também fomos fazer a visita fraterna, né? Exatamente aquele lar em que aquela criança havia adentrado naquele quadro, com aquele estado de demanda. E aí, quando nós nos reunimos com a família, e fizemos aquela primeira leitura, uma prece, começamos a conversar, logo percebemos que o adoecimento não era da criança, não só dela, mas principalmente do grupo familiar que se mostrava adoecido. Então, não se tratava ali de cuidar de uma pessoa, mas sim de um grupo de pessoas que precisavam de socorro, de amparo, né? E aí aparece o livro, né? Sinal Verde, né? Como uma forma de uma leitura preliminar, indicando às pessoas a necessidade de uma reflexão diária, né? Jesus no Lar, como forma também de fazer com que as pessoas semanalmente conversem sobre alguma coisa boa, mudando o foco das suas relações. E aí, Marcelo, você que se transformou pelas suas vivências com visita fraterna, né? Você adquiriu uma grande experiência, né? Inclusive escreveu livros sobre isso. A visita fraterna realmente, e segundo o Espírito Saldanha, né? Uma mensagem que ele deu alguns anos atrás, é a tarefa mais importante de todas, se não a mais, uma das mais importantes de todas, dentro da seara espírita, né? Porque necessariamente a visita fraterna leva à paz, busca levar a paz, o diálogo, o entendimento ao contexto familiar, não é isso, Marcelo? Não tenha dúvida. Nós ouvimos também do nosso irmão José Grosso, na sua psicofonia através do Enio Wendling, ele dizendo como que a visita fraterna é a tarefa do coração ali, da espiritualidade superior, né? A tarefa que os espíritos admiram e adoram, principalmente quando a gente se envolve, justamente por isso tudo que o Rubatino acabou de dizer, porque você tem que transferir uma responsabilidade que se torna sua de levar algo de bom ou de melhor para um lar que de alguma forma está desarmonizado, seja por uma enfermidade do corpo físico, orgânico, ou seja por questões morais. Então ali nós vamos ter que tratar de levar a palavra do Evangelho, a interpretação do Evangelho, segundo a ótica espírita, no nosso caso, trazendo, justamente fazendo que a pessoa, como recordou a Lenice, mude o tônus vibracional pelo pensamento, pela prece. A prece, quando a Lenice tocou no assunto da prece, eu lembrei daquele mandamento mosaico. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado, que as religiões dogmatizadas transformam isso num ritual onde você não pode trabalhar no sábado, onde, sei lá, quando na verdade é justamente um lembrete para que a gente se santifique através da oração. E justamente no momento do conflito, ela tem esse valor tão elevado, né, e essa importância medicamentosa para o espírito tão grande.
Então, realmente, não tenha dúvida sobre isso que o Rubatino falou, e nós gostaríamos de trazer aqui uma frase do Espírito Emmanuel, que ele conclui numa de suas lições o seguinte: buscando a consideração de pacificadores, guardaremos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Então, penso eu que é disso que nós estamos falando aqui, que para nós caminharmos nessa direção de usar a paz dentro de nós como um medicamento para nós e como algo que a gente possa transmitir, nós temos que nos esforçar realmente. E Emmanuel, ele pede uma série de coisas. Ele pede que, nessa mensagem, que a gente respeite as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Ele pede que nos coloquemos na posição dos companheiros em dificuldade, a fim de que nós entendamos qual a melhor maneira de sermos úteis a eles. Ele pede que a gente cale referências impróprias ou destrutivas. Ele pede que a gente reconheça as nossas dores e provações como não sendo diferentes daquelas que visitam os corações alheios, que nós nos consagremos ao cumprimento das nossas obrigações, ou seja, a importância do trabalho, do dever cumprido, fazer de cada ocasião uma oportunidade de cooperar em benefício dos semelhantes, e vai por aí afora. Ou seja, nós vemos que nessas instruções de Emmanuel que ele nos oferece para que a gente cultive a paz, todas estão ao nosso alcance. E elas são instruções que são aquelas que vêm do cristianismo, do respeito ao próximo, da compreensão do semelhante, do grande mandamento da lei, conforme foi perguntado a Jesus, e ele disse que o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Mas esse é o primeiro mandamento, mas o segundo, que é semelhante, amarás o próximo como a ti mesmo. Então, o amor a si mesmo, que é semelhante ao amor a Deus e é semelhante ao amor ao próximo, isso vai acontecer quando nós realizarmos as nossas responsabilidades para com o nosso espírito. É assim que nós vamos, cumprindo a lei, cumprindo os deveres perante Deus, poder adentrar os lares, poder seguir aquela instrução de Jesus aos seus discípulos, né? Que leve a tua paz, quando sair, não carregue o pó, ou seja, não leve nada de ruim, mantenha a sua paz, mantenha a sua integridade. Tudo isso está ao nosso alcance desde que a gente compreenda que é preciso uma transformação íntima que ocorre a partir do momento que nós vamos assimilando as melhores orientações evangélicas do Cristo. E aí, professor, a gente verifica o seguinte, que em toda a sua trajetória, desde aquele momento lá da lei do ventre livre, né, que teve até uma certa simpatia por parte do Dr. Bezerra, né, e depois até ele chegar a ser um abolicionista, né, houve alguns degraus que foram caminhados, né, e que interessante aquilo ali, né, e sempre a gente nota que o Dr. Bezerra de Menezes foi um espírito que na sua missão do Kardec brasileiro, ele se manteve como um pacificador em todas as circunstâncias de sua participação, até mesmo quando presidiu a Federação Espírita Brasileira. Não é mesmo, professor? Com certeza, Rubatino. Como respondemos anteriormente, à medida que ele vai caminhando pela vida, sobretudo após a sua adesão pública ao Espiritismo, fato que se dá no dia 16 de agosto de 1886, ele já era uma alma profundamente madura e tinha, certamente, se exteriorizava através do seu olhar
tanto que muitas pessoas que visitavam a sua clínica, especialmente nos instantes finais da existência, na sede de Farmácia Cordeiro, registravam que era um olhar esmeraldino, seus olhos realmente eram verdes, como os verdes mares bravios do seu torrão natal, do seu Ceará. Se sentia uma paz interior que se exteriorizava pelo seu olhar. E somente alguém que não apenas naquela existência de 68 anos, mas ao longo do seu carreira evolutiva, de existências outras que teve, uma delas, conforme assim assevera Ivone do Amaral Pereira, uma informação que também é confirmada por Divaldo Pereira Franco, ele teve a oportunidade de animar, embora nós não tratemos dessa questão no livro, relacionando aí as reencarnações dele, que é algo sempre muito polêmico, mas essa porque foi de uma fonte segura, pelo menos eu respeito muito a Ivone e Divaldo Franco, que ele teria sido o personagem de Jericó, aquele do sicômoro, conhecido por sua pequena estatura, Zaqueu, que se esforçou muito para vislumbrar, passar, mesmo ao longe de Jesus, e o resultado daquele encontro todos nós conhecemos. Então, a partir dali, ao longo das suas existências, pela consciência tranquila do dever cumprido, na sua dedicação extrema de amor ao próximo, verdadeiramente algo espontâneo que fluía do seu coração, porque essas grandes almas, elas não só pregam a paz, mas elas vivem a paz. Como dizia Almir Sater, o grande compositor, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. O Dr. Bezerra era uma alma sorridente, era uma alma leve, era uma alma alegre na convivência com seus familiares, na convivência com os amigos, mesmo passando por provas acerbas, a partir, sobretudo, de 1887, quando viu partir quase que na sequência, nós já falamos disso em outras oportunidades, os seus filhos, dos 16, quando ele desencarnou em 1900, só 6 apenas estavam encarnados, portanto ele viu partir 10. E há registros exatamente dessa sua resiliência, dessa sua tranquilidade, que é resultado dessa paz conquistada. Porque, como dizia também um outro compositor, já que eu citei o Almir Sater, vou me lembrar agora do nordestino, longe de querer imitar aqui o Simão Pedro, viu? Nosso querido e estimado Simão Pedro, que se vale sempre de bons compositores, mas o Nando Cordel, aqui de Pernambuco, diz muito apropriadamente numa canção que hoje é a lema desses projetos pela cultura da paz em todo o país. A paz do mundo começa em mim. Então, o que nós sentimos com o Dr. Bezerra, como todas as grandes almas, aquela cuja frase foi lembrada na noite de hoje, como proposta da nossa reflexão, Mahatma Gandhi, que além desta, há uma outra bastante conhecida, quando o único homem for capaz de planificar em seu coração o amor, ele será capaz de neutralizar o ódio de milhões. Porque amor e paz devem estar permanentemente juntos. Essas duas palavras são indissociáveis. Daí a expressão do lema que os hippies, na década de 1960, popularizaram, mas que é tão antiga quanto o lema franciscano do paz e bem. Paz e amor. Então, são duas expressões que nós temos sempre que perceber. E é interessante, Rubatinho, porque o Dr. Bezerra de Menezes foi alguém aqui na Terra conhecia muito bem a língua portuguesa e ele sabia que existia, e pouco de nós sabemos, um verbo no nosso idioma que é transitivo direto, derivado da palavra paz, que é o verbo pasear. Nós sabemos muitas vezes, infelizmente, conjugar o verbo mentir, enganar, corromper, matar, mas o verbo pasear não é brincadeira, não, isso é fato. As pessoas duvidam, é só olhar o dicionário, você pode conjugar perfeitamente. Eu paseio, tu paseias, ele paseia, nós paseamos, vós paseais, eles paseiam. Então, o Dr. Bezerra de Menezes foi alguém que paseou, alguém que tentou trazer a paz para o movimento espírita, sabendo da necessidade de que mais pacificados verdadeiramente, que a doutrina tem tudo para que, de repente, nós possamos melhormente compreender essa proposta de paz deixada por Jesus lá atrás, já que a moral espírita é essencialmente, porque quem diz isso é Allan Kardec, a mesma moral cristã. Então, é isso que nós sentimos de Bezerra de Menezes, alguém que estava em perfeita consonância com a proposta de Jesus, com a proposta da doutrina sistematizada por Kardec. Obrigado, querido, uma vez mais aí pela oportunidade. Viu? Pois é, o livro é fantástico, realmente. E tem lá na livraria do Grupo Cheiro, viu, gente? Qualquer livro espírita que você procurar, nós temos lá. Se não tiver de pronta entrega na hora, 1 ou 2 dias, a gente disponibiliza para você.
Esse livro, né, do Luciano, é realmente fantástico, né? E está lá à disposição dos amigos. Esse que o Paulo Henrique colocou aí, né, A Hora do Culto, né? É uma obra da Lavra do Marcelo Orsini, né, nosso convidado de hoje, um livro interessantíssimo também, que valoriza extremamente o diálogo em família através do culto do Evangelho no lar. E todos nós precisamos fazer, né? Então, a gente vê, né, Lenice, e nós agora caminhamos celeremente, né? O tempo está passando de uma maneira assustadora, viu, gente? Não sei como é que os minutos estão se esvaindo desse jeito. Nós até precisamos acelerar as nossas participações para que haja tempo de a gente ir até o final. Mas veja só, Lenice, esse é realmente o título da nossa live de hoje, né? Não há um caminho para a paz, se inspira na citação de Mohammed Gandhi, né? Figura extraordinária de pacificador. É ele que passou por tantas agruras, tantas dificuldades, soube superar todos aqueles entraves, né? Aqueles obstáculos, e se mostrar uma pessoa vencedora, né? Do ponto de vista espiritual. E aí a gente vê, né, Lilice, que há uma crença mundial de que Gandhi retirou os ingleses sem precisar de usar fuzis. Como é que chega ao seu coração a possibilidade deste tipo? Esse é o grande anseio, né? Esse é o grande anseio de todos nós. Que haja um momento de lucidez e que as pessoas percebam que ao lidar de forma violenta com o outro, elas estão se agredindo, elas estão se violentando. Porque da mesma forma que a paz sai do indivíduo e alcança o outro, se ela permanece com o outro, ela já me alimenta. Mas se ela não é recebida e ela volta para mim, ela volta acrescida da paz de todos aqueles que vibram naquela faixa. Então, se nós pensarmos na força dessa confluência de vibrações que retratam esse estado de alma, aquele indivíduo se transforma num dínamo de uma potência transformadora muito grande. E é isso que nós observamos quando nas obras nós somos advertidos que em determinados lugares e em determinadas ações só aqueles que amam podem operar, porque esses governam a vida. Nós podemos fazer essa correlação com a expressão da paz, porque ela, se nós buscarmos na condição de felizes os pacificadores, porque serão filhos, chamados filhos de Deus, aí eu penso, filhos nós somos criaturas, né? Criados por Deus. Mas será que nós já assumimos o nosso papel de filhos de Deus? Porque como filhos nós somos herdeiros. E qual é a nossa herança? Qual é a nossa herança? E é uma questão filosófica mais profunda que retrata aquilo que somos. Porque nós estamos no corpo, nós utilizamos o corpo como uma ferramenta de progresso. E aqui progresso, nós estamos falando de consciência, clareza, tomando posse da nossa identidade como filhos de Deus. O grande trabalho é esse. Assumimos quem somos. Mas nós não assumimos a nossa condição de filhos de Deus. E nem tampouco de que estamos preenchidos na nossa intimidade com todas as qualidades divinas, com todas as virtudes. Nós não tomamos posse disso. E é dessa maneira que nós vamos vivendo ao embalo do mundo, querendo fazer valer
o primado da força, da violência, do intelecto. E aí nós vamos utilizar, vamos mudando, né? As ferramentas, até alcançarmos esse primado, que vai ser o primado da paz. Aí sim, é o império da paz. O império da paz que opera a transformação no mundo íntimo e reverbera, impacta de forma profunda a essência do ser. Então é dessa forma que eu vejo e entendo que essa serenidade do Gandhi, como um ser de paz, aquele que vivia, né, dentro da condição, da fala, né, aquele Om Shanti, né, eu sou antes de tudo um ser pacífico, um ser de serenidade, define a grande busca de todos nós. Então nós poderíamos dizer, essa virtude é o tesouro inestimável que toda a humanidade procura. Então, aquele que usa da violência, ele acaba vivendo a experiência que a gente busca em Paulo com Estevão. E qual foi o desafio? Aquilo que impactou Paulo, na verdade, enquanto Saulo ainda, né? Ele ali naquele momento do apedrejamento de Estevão, ele viu nos olhos de Estevão uma paz que ele não conhecia. Ele foi impactado por essa paz. E ele cobiçou essa paz que Estevão já detinha na sua intimidade, porque ele já vivia como filho de Deus. E Saulo ainda não. Então é assim que eu vejo, sabe, Robertinho? Com muita lucidez, né? Lenice, com muita lucidez. O caminho, né? O caminho a ser trilhado para que ela seja a nossa realidade. Isso mesmo, que maravilha. Olha só, Marcelo, a gente sabe, né, de longa data, quando surgiu o primeiro culto do Evangelho do Lar, né? Naquele livrinho maravilhoso do Nair Lúcio, né, Marcelo? Em que Jesus estava participando de uma reunião na casa de Pedro e havia uma certa inconformidade na compreensão do estudo dos textos do Velho Testamento. E então Jesus deu aquela explicação harmônica, né, que ajustou as peças que não estavam muito bem compreendidas naquela engrenagem, e ali estabeleceu-se o primeiro culto do Evangelho no Lar na história da humanidade. Mas hoje ele é uma recomendação básica para todas as pessoas que buscam estabelecer a paz e a harmonia na sua família, na sua casa, não é? Como é que isso acontece, Marcelo? Por que o culto impacta a harmonia familiar? Bom, nós vamos ser breves por causa do nosso horário, né? Para dar também oportunidade para o Luciano fazer o seu encerramento. O culto no lar, realmente você lembrou bem, nós temos através do espírito Neio Lúcio o relato do culto que acontecia na casa da sogra de Pedro, onde Jesus, inclusive, promoveu uma de suas curas nessa senhora. E Neio Lúcio, né, apesar de que o Rubatino fala que é um livrinho porque ele é pequeno no tamanho, mas em termos de conteúdo é um livrão, né? Tanta coisa ali para a gente aprender e absorver. E isso é só uma brincadeira que a gente faz. Mas o Espiritismo transformou esse ato do culto no lar numa metodologia sistematizada, ao alcance de qualquer pessoa. Dos espíritas e até dos não espíritas também podem usar o mesmo método, que é você reunir as pessoas que têm o mesmo interesse religioso, né, o mesmo foco numa determinada doutrina, no nosso caso é o Espiritismo, e estudar os ensinamentos de Jesus sob a luz dos fundamentos da doutrina espírita, no nosso caso.
e compartilhar aquilo de forma amistosa, de forma simples, de forma agradável com as pessoas da casa que quiserem participar. Então, o livro que foi apresentado aí, que nós fizemos, é um livro que envolve os pais e os filhos. Os filhos já em idade de compreensão, digamos, dos 5 até a idade de pré-adolescente, para que eles possam compartilhar com os pais uma discussão, um ensinamento, uma linguagem dialogada, né? A família conversando ali, fazendo o culto no lar e levando para a mesa os ensinos do Cristo, percorrendo ali os capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, os principais ensinos do Sermão do Monte, isso é que nós fizemos lá. Então isso, nós apenas para encerrar gostaríamos de dizer que a nossa paz, ela pode ser aos poucos conquistada usando o método do culto no lar, que aliás é um recurso espetacular, que deve ser para todas as famílias como beber um copo de água. Uma coisa agradável e simples de fazer, nada rebuscado, nada complicado, sem ornamentos, sem paramentos, apenas colocar os ensinos do Cristo sobre a mesa e refletir sobre eles em família. Luciano, então, né, você, pela própria natureza da sua contribuição dentro do movimento espírita hoje, né, você é um homem que trabalha a paz e a harmonia entre a família espírita, não é isso? Você tem uma missão importantíssima de harmonizador, de regente da orquestra espírita no estado do Ceará. E aí eu pergunto a esse amigo querido, né, como é que você vê a paz do movimento espírita, se você entende que ela caminha adequadamente, né, se nós estamos somando esforços na busca da construção de um mundo melhor? Essa é uma das mais difíceis perguntas que você nos faz, porque o nosso movimento espírita é feito por nós, pessoas que ainda não logramos alcançar esse estado real de paz. E desde o século XIX eu sempre lembro uma frase que é um tanto pesada, ela é até de difícil assimilação, mas eu ouso repeti-la porque ela foi pronunciada pela boca de um grande espírito, um homem que tinha um estado de harmonia íntima, em que na época em que viveu, no século XIX, foi amigo de Bezerra de Menezes. Eu me refiro a Bittencourt Sampaio. Ele chegou a dizer que a união, à época, valia para todos, menos para os espíritas. Claro que isso é, hoje a coisa mudou muito, né? Quer dizer, será que mudou? A pergunta fica aí para a resposta de quem nos ouve. Repetimos, o problema não tem absolutamente nada com o espiritismo, o problema tem a ver conosco, porque o movimento é o reflexo de cada um de nós, das nossas individualidades. Precisamos fazer, e aí a proposta maravilhosa, fundamental do Marcelo, mais culto de evangelho no lar, interação conosco, com os nossos entes amados, entre nós espíritas. Sempre temos dito, sabe, Robertinho, que nessa peleja à frente de uma entidade federativa, repetimos, não é um trabalho fácil, porque também nós aprendemos a respeitar e devemos respeitar as posições de todos, pensamentos, mesmo que você não concorde, né? Mas nos esquecemos, por vezes, do lema de Allan Kardec, responsável por hoje estarmos aqui falando de um tema tão importante, à luz do Espiritismo. Ele dizia que era necessária a lei do trabalho, a solidariedade e a tolerância. Então, nos dias atuais, para que nós possamos nos pacificar mais como espiritistas, aproveitarmos momentos como este de confraternização sincera, de procurarmos enaltecer, não no intuito de simplesmente jogar confete para um envaidecimento pessoal, não, mas as qualidades, as coisas boas de cada um de nós, porque às vezes nós somos muito ásperos, muitos de nós agimos com uma certa acidez em relação a críticas a esse ou aqueles companheiros muitas vezes que deram um contributo notável para que hoje nós estivéssemos aqui divulgando essa doutrina que tão bem traz as nossas almas. Então, algo que precisamos mais como espiritistas, aliás, era essa a tônica recorrente do Dr. Bezerra de Menezes, é sermos mais afetuosos uns com os outros. Essa é a palavra da vez. Precisamos de muito afeto nas nossas relações para que assim nós possamos nos tornar uns com os outros mais pacificados, ficando em paz, evidentemente, conosco mesmo.
Nossa, muito linda a colocação. Pois é, então, né? Eu tenho também compartilhado, Luciano, esse mesmo sentimento, sabe? Busco através de palavras, de escritos, de atos, né? Trazer a minha contribuição dentro do movimento espírita, no sentido de que a gente eleve, né, a um grau máximo a estima entre nós possamos ser muito amigos, né, irmãos, né? Como diz aquela música, né, fantástica, né? Amigos e irmãos, né? Ombro a ombro, lado a lado, né? Para que possamos construir muitas coisas boas, na grande oportunidade que a vida nos dá de contribuir, de participar desse momento da vida espírita a nível nacional. Então, a nossa gratidão aqui a todos vocês por terem estado aqui conosco. Nós temos grande estima por todos vocês, pela Lenice, pelo Marcelo, pelo professor Luciano Klein, né? E foi para nós uma alegria imensa, né, tê-los aqui conosco hoje, e passamos a cada um de vocês para que, em alguns segundos, façam as suas despedidas. Começando ali pelo professor. Então, a você, por ter revisto o Marcelo. Aliás, vou aproveitando esse depois convidar também o Marcelo para uma live conosco aqui na Federação. Já havíamos até pensado nisso. Desde o outro momento, a correria tem sido tão grande. Conhecer também a Lenice. Ver você, quase que você não viria hoje, né, por força aí das circunstâncias, mas é sempre uma alegria incontida, meu querido, revê-lo. E agradecer a você a perseverança nesse trabalho que tantos benefícios tem trazido a muita gente, não só na região de Minas Gerais, mas pelo Brasil afora, nos nossos dias. O seu programa está aí, né, além das fronteiras de Minas. Então, muito grato, querido, pela oportunidade. Conte conosco sempre, você sabe disso. E aí, Lenice? Então, Seu microfone. Agora gratidão a você, Rubatinho, pelo convite, que é sempre um desafio, mas que no final nós saímos dessa oportunidade acrescidos, né? Porque ouvir a forma de ver de cada um vai agregando, vai nos dando ferramentas para construir um olhar novo, e nós nos projetamos um pouquinho à frente nessa lucidez do tema que é tão importante. E a gente avalia que esse é o nosso grande desafio, que estejamos atentos para sermos agentes efetivos dessa paz, e que todos nós possamos ser inundados pela paz do Cristo, e que ela adentre os nossos corações e saia em favor de toda a humanidade. É isso que eu desejo para todos que estão sintonizados conosco nessa transmissão. Obrigada. Marcelo? Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Luciano pelo convite. Estamos à disposição, viu, Luciano? Muito obrigado, Rubatinho, pela oportunidade de rever a Lenice, com quem eu não me encontrava nem virtualmente por muito tempo. Agradecer a você, Rubatinho, ao Grupo Sheila, a querida irmã Sheila do nosso coração, pela oportunidade, e feliz em saber que você não ia participar, não é porque estava com problema, era por outro motivo justo, e acabou que você teve de cumprir, bater o ponto aí. Então, foi muito bom revê-lo. Parabéns. É verdade. Muita paz a todos, viu, gente? Muito obrigado a todos os espectadores aí, a todos vocês. Muita paz. Uma alegria imensa, em nome do Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Nós agradecemos esses amigos queridos, pedindo ao Paulo Henrique, nosso querido engenheiro eletrônico, que apareça aí na tela também, porque o Paulo Henrique é importantíssimo nesse trabalho, né, que ele faz para nós, a parte técnica, a transmissão, né, aos céus do mundo, né, através do estúdio que tem montado em seu próprio escritório domiciliar. Então, a nossa gratidão a todos vocês, uma noite excepcionalmente boa, cheia de paz e de amor, né, e que amanhã seja um novo dia de muitas alegrias. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.